Foi som? Só rodando. Moçambani, take 1. Boa, galera. Samani, eu queria que você falasse um pouquinho para mim como que você começou a se interessar e se envolver com o futebol aqui em Maringá. Nos anos 93 para 94, quando eu assumi a Liga Desportiva de Maringá. E a partir daquele momento, nós fizemos um campeonato em que, no seu final, na entrega da taça, nós convidamos toda a diretoria da federação e aqui eles compareceram numa festa. Para um pouquinho que Tá pegou rolando ali o som. Vê se a porta está aberta ali, por gentileza, também. Vamos retomar a Tá, pergunta, barulho. fica tranquilo. Voltei. Fechado? Vamos fazer um silencião então. Celulares sem volume. Senhor, Novamente. vocês não cortaram não, né? Não. Então tá na mesma, né, Miguel? Tá. Seu Moçambani, então vamos retomar a pergunta. Como é que você começou essa relação com o futebol aqui na cidade de Maringá? A convite do amigo de seu Oscar de Matos, que hoje é o nosso saudoso companheiro, nos convidou para ser presidente da Liga Desportiva de Maringá nos anos 93 ou 94. E a partir daquela data fizemos um grande campeonato e na entrega do troféu convidamos toda a diretoria da federação e aqui eles vieram em 6 membros e mostramos o potencial que era o futebol amador regional nosso pela Liga. E a partir daquele momento, nós fomos convidados a ser vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol e aceitamos, e daquela data em diante passamos a operar também, não só no futebol amador, mas também acompanhar o futebol profissional do Paraná. Como é que era o cenário do futebol profissional em Maringá ali no final da década de 1990? Qual que é a lembrança que o senhor tem? Era um cenário muito difícil, né? Porque nós tivemos várias iniciativas. À época foi-se criado o MAC, que era o Maringá Atlético Clube. Nós tínhamos o Grêmio Esportivo de Maringá, tínhamos o Grêmio de Esportes Maringá, e aí também surgiu o Grêmio Maringá. E nessa dança de clubes, a gente não havia entendimento na cidade. Foi aí que nós, como vice-presidente, passamos a procurar interferir para que Maringá tivesse apenas um clube na cidade naquela época que pudesse atender o anseio da população. E nessa busca foi que nós, em 99, iniciamos, ressurgiu o futebol forte de Maringá, e aí é onde nós iniciamos a trajetória de 99 para 2000 e 2001, no qual eu participei. Bom, e aí o senhor, então, já está como presidente do time nesse período. O Grêmio disputa a segunda divisão e acaba obtendo o acesso para a primeira divisão ali em 2002, né? 2001. Isso, foi 2001 ali e ganha o acesso. Como é que foi aquele feito, né? Essa retomada? O que o senhor se lembra dessa retomada e como é que as arquibancadas, os torcedores reagiram àquilo? Nós tivemos como objetivo naquela época a ascensão, que o time estava na terceira divisão. Nós disputamos no mesmo ano, em 2000, a terceira e a segunda, correto? Não conseguimos sucesso da segunda para a primeira, onde nós tivemos um jogo fatídico lá em Francisco Beltrão, que nos tirou da classificação. E, nesse momento, Maringá tinha-se uma revolta muito grande, porque nós tínhamos futebol já naquela época, na segunda divisão, para chegar à elite. E aí, numa reviravolta muito grande, as coisas tomaram rumos. A gente seguiu até Curitiba, na mesma noite do jogo. Chegamos de Curitiba, eu e Jesus Vicentino, era em volta assim, de 2 horas, 3 horas da manhã, e o presidente da federação já estava lá nos esperando para a gente reclamar essa situação. E não tinha outra maneira de não se aceitar os fatos já acontecidos, ocorridos. E aí a gente ouviu a promessa de que, no ano de 2001,
3 clubes teria o apadrinhamento dos clubes da capital, ou seria do Paraná, do Atlético e do Curitiba. E o Bolicenha, naquela época, já se manifestou que ele queria que o Paraná fosse o padrinho aqui do Grêmio de Maringá, né? E a partir daquele momento a gente iniciou uma reestruturação para que a gente pudesse fazer uma caminhada e ter ascensão para a primeira divisão. Como é que foi aquela campanha na primeira divisão, naquele momento, com o Grêmio? Qual que é a leitura que o senhor faz daquela campanha? A leitura é que naquela época a gente precisava de fazer as coisas acontecer, né? E aí que precisava de uma organização. Os clubes tinham muito discreto na cidade, né? Formavam seus times, jogador não recebia, jogador ia embora, ficavam-se dívidas da cidade, compromissos. E aquele dia nós fizemos um planejamento junto com o Paraná Clube e nós trouxemos vários jogadores do Paraná, tudo bancado por eles, e mais uma cota que nós tínhamos aqui buscado junto aos segmentos da cidade. E aí o que planejamos e contratamos os jogadores. Fizemos assim uma fase até de classificação da reta final, uma classificação perfeita. Desde quando iniciamos o primeiro jogo, treino, foi na cidade de Floraí, nós começamos ganhando. E foi uma campanha invicta. Na reta final, o clube precisava de mais alguns jogadores de maiores capacidade técnica e a gente teve a felicidade, num relacionamento meu com o presidente da federação, fomos lá em Bandeirantes, o nosso grande amigo Meneghel, e trouxemos o Brandão, o Jambá e o Edinaldo. Foi uma festa em Maringá, porque o Brandão foi sucesso. No primeiro jogo em Cianorte, ele já fez, acho que foi 2 ou 3 gols, e o próprio Jabazinho também fez um gol. Foi assim uma final fortíssima, porque naquelas épocas as equipes eram boas, e a nossa final foi com a Portuguesinha de Londrina. A gente até, houve assim, um fato até para mim histórico, né? Naquele dia minha mãe estava no estádio, nem tinha convidado ela, e no primeiro tempo nós estávamos perdendo de 1-0, e ela foi embora. Eu também não sabia, mas ela foi embora. Mas no segundo tempo nós viramos o jogo em 2-1 e alcançamos aquela vitória, uma vitória, fomos invictos do começo ao fim, inclusive na entrega do troféu, com a presença do próprio Paraná Clube, nós acabamos vencendo também aquela partida, reacendendo assim a esperança e a vontade da sociedade, não só de Maringá, mas de toda a região, do futebol profissional em Maringá. Bom, quais as grandes... Miguel, só um pouquinho. Ok. Vê se tem alguém aí desse lado aí. Tá muito barulho de cadeira, de alguma coisa batendo toda hora aí. Ou a porta tá aberta aí, tá só encostada. Tem que fechar pra valer. Desculpa. Vamos continuar em silêncio. Sem barulho de cadeira. Podemos? Podemos. Moçambani, havia uma dificuldade muito grande para dirigir um time naquela época, como você já tinha destacado, né? A gente tem uma dificuldade financeira, uma dificuldade de mobilização, mas vocês conseguem um feito importante, que é trazer um grande patrocinador, que é a GVT, né? Um dos grandes patrocinadores. Como é que vocês faziam essa captação de patrocinadores naquela época? Vocês contavam com o prestígio do empresariado que ainda acreditava no Grêmio das décadas de 70, 80? Como é que foi essa estratégia para captar investidores para o time? Essa estratégia veio da ação política também, né? Do poder público, e angariar, trazer a GVT para ser a nossa patrocinadora principal, né? A gente tinha vários patrocinadores. Nós tínhamos naquela época, para você ver, uma receita de R$30 mil. R$30 mil para toda a equipe, para tudo. Então a gente vivia assim num momento muito difícil de fazer o futebol. Por exemplo, na questão de alimentação, toda a parte de verdura que se demandava, nós tínhamos da feira do produtor. A gente trocava ingresso com eles e tantas outras coisas, né?
Mas foi assim um momento muito difícil, mas necessário da gente fazer com que as coisas acontecessem. E o que é que fazia? A gente tinha muito na mão nossos jogadores, o relacionamento profissional com eles, mostrando a eles que era o momento de fazer o nosso futebol se reerguer, estar na elite. Porque Maringá, uma cidade de grandes feitos dos anos 60, na época que era o Grêmio Esportivo Maringá, né? Que foi aonde se criou essa marca alvinegra em Maringá, e tinha muito saudosismo em cima disso. E a gente conseguiu. Você vai ver nos materiais que eu tenho, né, de fotografias, o estádio sempre totalmente tomado com a torcida. E eu sempre falava, para o futebol de Maringá ser um futebol forte, um futebol vibrante, ele não pode perder uma partida para o interior. Nós só podemos perder para a capital. Naquela época tinha 3 ou 4, que eram Malucelli, Paraná, Atlético, Curitiba. Hoje nós só temos 2 grandes equipes, né? Mas eu sempre disse, mesmo respeitando Londrina, mas nós tínhamos que superar o Londrina. E enquanto Maringá tinha rivalidade, Maringá e Londrina, né? A gente tinha um público muito forte, porque era a rivalidade que fazia com que o torcedor fosse ao estádio, né? E a gente tentou buscar essa motivação. Tanto é que nas outras caminhadas que a gente teve em 2005, quando eu voltei ao futebol novamente, com uma promessa que nós tínhamos voltado para a segunda divisão de novo, já não estava mais no meu comando o futebol, aí eu me comprometi e chegamos de novo à elite do futebol paranaense em 2005. E isso fazia com que a gente tivesse essa performance, né? E isso fez com que as coisas pudessem mudar. E aí, a partir daquela data, 2005, no início de 2006, foi o último campeonato que eu participei. Aí eu disse que já tinha feito a minha parte para o futebol profissional de Maringá. Mostrado os caminhos, mostradas as maneiras e a forma com que, com seriedade e competência, as coisas caminham. Hoje o futebol em Maringá, qual que é a sua visão? Nós estamos vivendo um bom momento, o que você espera do futebol hoje na cidade? Eu acho que Maringá hoje precisa de uma serenidade entre todos os torcedores, né? A gente vê hoje um Maringá numa posição bela dentro do futebol do Paraná, hoje pode dizer até futebol nacional, porque está aí na Copa do Brasil. Nós temos o Aruco, que é um outro clube profissional, e agora vem o Grêmio também tentando se ressurgir. Para que isso possa acontecer, eu vejo assim, não cabe torcida para 3 clubes numa cidade. Haja visto, Curitiba, Paraná, desapareceu. Mas com a nova visão, com a nova mentalidade de dirigente, onde se busca a formação de jogadores, nada impede que as 3 equipes se procedam dentro da cidade e que o torcedor vá assistir o jogo do Maringá, que vá assistir do Aruco, que vá assistir do Grêmio, sem revanchismo, sem a gente dividir a cidade porque temos 3 clubes. O que é que nós queremos? Fazer com que Maringá seja também um celeiro de craques, em que aqui possa fazer. Eu, na minha época, eu tinha um projeto que era trabalhar com 60 municípios, cada município 100 garotos. Nós iríamos ter 6.000 atletas treinando com a camisa do Grêmio na época. Mas, por algumas interferências, eu não consegui fazer esse projeto andar. Porque se você tem um número desse de atleta treinando em todos esses municípios, através de convênios com a própria prefeitura, onde o garoto já tem que manter o seu horário, eu tenho certeza absoluta que nós seríamos o maior celeiro de craques de bola aqui em Maringá. Mas a gente não teve esse sucesso. Mas eu vejo que hoje, através dessas 3 equipes, isso possa acontecer e fazer com que Maringá possa criar. E também, nas minhas épocas, eu tinha um sonho que acho que ele acabou ficando comigo. O que eu gostaria de fazer em Maringá? O nosso estádio regional Willie Davis. Transformar ele numa arena como é do Atlético Paranaense.
Isso, lógico, envolveria poder público, enfim, promotorias públicas, tudo. Mas transformar aquele numa arena, numa grande edificação e, assim, eternizar o futebol de Maringá. Legal. Moçambani, para encerrar, o que o futebol foi e é para você na sua vida? Apesar de eu estar hoje, assim, um tanto quanto que desiludido, né? Primeiro que eu sou santista, né? E o meu time de tanta tradição, a gente vê hoje a parte profissionalizante dos atletas, né? Hoje ele beija uma camisa, amanhã ele beija outra, depois. Por isso que a gente não consegue fazer com que aqueles que a gente se apaixona dentro do time, que joga no nosso time, né? Capaz de transformar um resultado negativo em 5 minutos, 10 minutos numa vitória. Isso é que vem judiando de todos os torcedores. Porque o menino mal acaba de começar a ser um baita de um atleta para o nosso clube, ele já viaja e vai embora. Então, talvez os bons momentos daqueles que poderiam nos satisfazer, ele vai embora. A gente sabe que hoje, aqueles que comandam a compra e venda de jogadores, eles estão preocupados no lucro, né, no benefício, e não naquilo que eles possam oferecer aos seus clubes. A gente vê hoje, citando, por exemplo, Flamengo, um baita de um clube, com jogadores extraordinários e passando um momento de negatividade e que poderia ser superado. Mas isso tudo é a questão do momento, é o que correu o futebol, e eu tenho certeza, sim, que ainda virão outras formas para que possa melhorar e beneficiar os clubes, porque aqueles que criam esses jogadores, que elevam eles para o mercado, eles precisam também dar uma satisfação de resultado para os seus torcedores. Ótimo. Muito obrigado, Moçambani. Foi ótima aí a sua leitura. Agora a Lírica vai fazer umas fotos com você nesse A momento. gente vai fazer algumas fotos, tá?